A paz do Senhor, meus amados. Mais uma oportunidade que Deus tem nos dado para juntos louvarmos, adorarmos e glorificarmos o seu nome. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, essa carta foi a primeira que o Senhor revelou a João, seu servo, e foi direcionada a Éfeso ou Efésios, ao anjo da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso. Foi direcionada essa carta. Quando o Senhor Jesus escreveu essas 7 cartas, foi aproximadamente a 60, 65 anos depois de Jesus ser assunto ao céu, de Jesus ter partido para o Pai, para sentar à destra do Pai. Então ele faz uma avaliação da sua igreja, nesses 60, 65 anos depois da sua partida para o céu, de ser assunto ao céu, em Atos 1:11. Então ele faz uma avaliação das 7 igrejas e começa por Éfeso. E ele vai falando: conheça as tuas obras e o seu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. A gente fala que conhece as pessoas, mas na verdade nós não conhecemos ninguém. O único que pode dizer com exclusividade: eu te conheço, é Deus, é o Senhor Jesus. Mas ninguém tem essa prerrogativa de dizer que eu te conheço. Mais ninguém. Só Jesus nos conhece. Por dentro, por fora, sozinho e no meio da multidão, só Jesus. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece a mente de ninguém. Ninguém conhece o interior de ninguém. Profundamente não. Só conhece aquilo que eu quero revelar, aquilo que eu quero falar. Agora Deus, sem eu falar, Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas e não tem como fugir nem escapar dele. Então ele diz para o pastor e para a igreja de Éfeso: eu te conheço. Conheço sozinho no meio da multidão, conheço no quarto secreto, conheço em todos os lugares. E eu até separei aqui algumas coisas aqui para falar sobre esta igreja de Éfeso. O apóstolo João, quando recebeu essa revelação de nosso Senhor Jesus, do Apocalipse, a Bíblia diz que ele já era um velho de mais de 90 anos de idade. O seu servo já tinha mais de 90 anos de idade. E ele se encontrava exilado na ilha de Pátimos, onde ele foi preso por pregar o evangelho numa praça em Éfeso. Mas
Tamanha era a influência desse servo de Deus, que o imperador Dominiciano, que governava na sua época, o temeu tanto que mandou prendê-lo e o exilá-lo na ilha de Patmos para morrer lá. Mas Jesus resolveu visitar o seu servo João na ilha de Patmos e o arrebatou em espírito e começou a lhe mostrar e a revelar o triunfo final de Satanás e o triunfo final da igreja e dos salvos. Ele mostra para nós nesse livro de Apocalipse que Satanás está em queda livre. Ele foi expulso do céu, está nas regiões celestiais em algum lugar. Muito em breve a Bíblia diz que Miguel vai expulsá-lo das regiões celestiais e ele vai vir para a terra, só descendo. Em breve ele vai ser preso por 1000 anos e vai ser aprisionado no abismo, diz a palavra, vai descer mais. E depois vai ser solto por um pouco de tempo, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus vai lançá-lo no lago de fogo, do abismo para sempre, e ele vai descer eternamente. Mas enquanto isso a igreja está em ascensão, subindo, até encontrar o Senhor nos ares. Oh, glória a Deus! Então, a ilha de Patmos fica perto de Éfeso. A primeira dessas cidades mencionadas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse é Éfeso. Então, João teve uma visão deslumbrante porque Jesus abriu seus olhos. E ele então começa a ver coisas gloriosas e maravilhosas. Ele começa a ver Jesus ressuscitado, revestido de glória. Ele vê o Senhor à destra da majestade celestial. O Senhor se apresenta a ele, diz que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é o sumo sacerdote, ele é o ancião de dias, halakabashúria. Ele é o cordeiro vivo de Deus. Mas qual a função da avaliação? Qual a razão da avaliação que Jesus faz? É para saber como iam as coisas. E também para deixar uma advertência para nós e para deixar um alerta que Deus vai nos pedir conta, que Deus vai levar em conta o tempo trabalhado para Ele. A história de Éfeso remonta ao século XI a.C., quando sua fundação por um príncipe grego foi subjugada sucessivamente pelos persas, macedônios e os romanos. A religião que operava e imperava nessa cidade era a deusa Diana. Eles adoravam uma deusa chamada Diana. Eram idolatrados, escravizados e cegos. Que também essa mesma deusa chamada Diana era conhecida como Artemis ou Ártemis, era adorado. O templo erguido em honra dessa divindade era constituído uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Daí os irmãos percebem-se a guerra travada para se pregar o evangelho nessa cidade. Em tamanho, ela era 4 vezes menor do que o Panteão de Acrópolis em Atenas, que media 130 metros por 70, 130 de comprimento por 70 metros. Foi ali em Éfeso onde chegou o apóstolo Paulo cerca do ano 56 depois de Cristo, pregando o evangelho de Cristo, curando, salvando e libertando vidas pelo poder de Deus.
tudo não deixa de representar a vitória do Senhor. Paulo e o cristianismo sempre avançaram em meio às guerras, tempestades, dificuldades e tribulações. E os apóstolos do Senhor também. Mas muito bem, a primeira avaliação que o Senhor faz dessa igreja, 30 anos mais tarde, 30 anos depois do seu fundamento, 30 anos depois que se passa, era uma igreja bem fundamentada doutrinariamente, ela conhecia a operação da graça de Jesus, ou seja, a redenção pelo sangue de Cristo. No começo ela amava uns aos outros, ela cumpria a ordem, cumpria o determinado por Deus. Mas 30 anos depois, a história nos informa que aquela igreja, ela perdeu algumas bênçãos, ela perdeu alguns privilégios, ela perdeu alguma graça, e ela deixou de ser uma igreja triunfante, poderosa, e ficou uma igreja em certo sentido decadente. 30 anos depois a história era bem diferente. O apóstolo precisou seguir para outros campos de trabalho e subsequente morreu decapitado perto de Roma. Seu filho na fé, Timóteo, ocupou a posição de pastor da igreja de Éfeso e daquela região durante os anos. O velho apóstolo residiu nessa cidade e por isso mesmo, quando foi possível, levantou um templo em homenagem ao seu nome. Estou falando de João. Mas o que Jesus falou dessa igreja 30 anos depois? Uma das mensagens que ele deixa para essa igreja 30 anos depois foi: abandonaste o teu primeiro amor, abandonaste a fé, abandonaste o princípio, o amor que 30 anos atrás ou antes era uma constante entre eles, mas agora o amor havia se esfriado. Já não existia com tão fervor mais. O que tinha acontecido com aquela igreja? Que falta faz o primeiro amor. Só ele produz aquela disposição de testificar, de sofrer, de pregar, desejo de ganhar almas, de falar de noite do amor de Deus. A igreja precisa de novos convertidos para ganhar almas para o reino de Deus. Uma igreja pode ter tudo, querido: prestígio, grande número de membros, recurso financeiro, vida intelectual e tantas outras coisas, mas se faltar o primeiro amor, está faltando o elemento essencial para o seu crescimento e progresso, e para ser chamada de igreja de Jesus Cristo, igreja do amor. Hoje estamos vivendo solitários dentro da igreja. O amor não é uma realidade em nosso meio, infelizmente. Mas há uma ordem de Deus: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta, lembra de onde você caiu e fracassou. Lembra de onde você parou. Lembra onde você caiu. Lembra onde você errou. Volta, conserta, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Volta a orar, que você não ora mais. Volta a jejuar, que você não jejua mais. Volta a ter tempo para a Bíblia, que você não tem mais tempo para a Bíblia. Volta a consagrar, volta a ter desejo de pregar a palavra, de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus. O Senhor está te chamando novamente, querido. O Senhor está te dando uma oportunidade. Você mesmo que está ouvindo essa palavra, você mesmo que tirou esses minutinhos para ouvir essa mensagem, Deus está te chamando.
volta, lembra onde você caiu, volta, conserta, pede perdão, se ajeita, se acerta, coloque em ordem a tua vida, a tua casa, para que a glória, a graça e a unção de Deus te levante novamente e o Senhor te use novamente com poder nas mãos dele. Se não consertar, se não se acertar, se não arrepender, o juízo de Deus virá sobre a sua vida. O juízo de Deus virá sobre a sua casa. Aí se cumprirá aquela palavra: o que tem se dará mais, o que não tem, até o que acha que tem, se perderá. E ainda vai para o inferno. Então Deus está te chamando, querido. Volta, se humilha, arrepende, chora. Provérbios 28, versículo 13. Se confessarmos os nossos pecados e deixarmos, alcançaremos o perdão, a misericórdia de Deus, e o Senhor nos prosperará, nos usará novamente. Essa igreja, 30 anos depois, era totalmente diferente. E quantos crentes que estão me ouvindo agora, talvez, já tiveram o primeiro amor, já falaram línguas, foram missionários, foram pastores, evangelistas, e hoje estão parados, acabados, destruídos, e se você morrer desse jeito ainda vai para o inferno, que é o mais triste de tudo. Volta, arrepende, e firma, e corre para a igreja e para os pés do Senhor. Jesus te chama. Jesus te chama de volta. O versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo que te chama de volta. Te chama para pastorear novamente. Te chama para servir a Deus, para evangelizar, para ser porteiro novamente. Deus te chama, querido. Volta logo. Deus não tem promessa para fracassado. Deus não tem promessa para derrotado. Deus não tem promessa para desviado. Deus não tem promessa para quem voltou atrás ou está olhando para trás. A promessa de Deus é só para os vencedores. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão eu vou vir ao seu encontro, e vou remover de você o seu castiçal, e se não te arrependeres. Mas a Bíblia diz que as promessas é para os vencedores. Apocalipse capítulo 2, e o versículo de número 21, diz assim, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Tem que vencer, querido. Tem que avançar, querido. Não existe promessa para derrotado, para perdedor e para quem voltou para trás. Não. Apocalipse é bem claro nisso. Apocalipse 3 e o versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Apocalipse capítulo 3, versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deus te chama para vencer. Deus te chama para avançar. Deus te chama para chegar ao céu.
Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Arrepende. Volta lá onde você caiu, fracassou. Volta lá, pede perdão para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, para o pastor, para o presidente. Vai lá, conserta, se ajeita. E o Espírito de Deus vai apoderar da sua vida. E você vai voltar a sonhar com o céu. Vai voltar a ver o céu do lado de dentro. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe. Jesus está te esperando de braços abertos. Abraço.